Sim, esse não tem como, porque é do equipamento. Então, se é do equipamento, propriamente dito, da parte física, aí eu posso sugerir. Duas sugestões eu acabei notando que poderia ser mais facilitado. A primeira, a presídia, quando você tem aquela parte em que você pode destacar, em vez de ser uma superfície lisa, Aqui você fala? exatamente aí, Ah, tá. Tiver tipo um alto relevo, não sei. um alto relevo. Talvez isso ajude para que a pessoa, sozinho, possa, ainda tendo força nos dedos, possa fixar melhor os dedos para poder apertar. Entendi. Uhum. Esse é um dos detalhes. O outro detalhe que eu também... Deixa eu anotar. Peraí. Tá, uma das coisas que até eu colocaria também é o botão. Por exemplo, você disse para mim, liga e desliga. Eu tenho que tirar do rosto para tentar apertar. Esse aperto de um clique poderia ser um pouquinho mais facilitado. Uhum. A gente daqui a pouco vai falar da história do colibri. E aí, ele foi pensado mesmo, Márcio, para pessoas com tetraplegia. Então, realmente, essa questão de colocar, tirar, ligar, não sei o quê, não seria a pessoa com deficiência que ia fazer, né? Sim, mas só que, por exemplo, eu tenho uma deficiência até certo bem avançada, mas eu ainda consigo tirar com muito custo e colocar o óculos, certo? Então, ainda assim, eu poderia ter uma certa autonomia, né? Sim. Então, esse é o ponto de fazer com que... entendi, para quem serve, mas é importante também saiba que tem níveis das pessoas, né? Tem um grau das pessoas que poderia, mesmo assim, ainda ter essa autonomia. Então, tá bom. A história da empresa, você poderia me passar de onde surgiu, como surgiu essa parceria? Tem uma parceria aí no caminho da empresa, na história dessa empresa, que você poderia me contar também, né? Então, por gentileza, esteja à vontade. Então, a TICS, ela surgiu em 2009 e ela tinha um outro nome, chamava Gerais. Como bom mineiro, né? Minas Gerais, Gerais. Muito criativo. Muito criativo. Muito criativo. É o jeitinho mineiro. E quem fundou foi o Adriano, né? Que é CEO até hoje, junto com um amigo da faculdade e um professor da UFMG, da Universidade Federal daqui de Minas. E a primeira proposta foi voltada para pessoas com deficiência visual. Então, era uma tecnologia, né, para ajudar eles a pegar ônibus. E aí, a ideia era disponibilizar isso para as prefeituras, os estados, e essas coisas assim. E aí foi andando, assim, vamos dizer, né, aos trancos e barrancos. Só que não conseguiram implementar em algumas cidades, mas não em todas, porque cada prefeitura tem uma forma, né? Sim. De gerir tanto o dinheiro quanto as coisas de acessibilidade e junto com as empresas de ônibus, que não é para, né? Era para cego pegar o ônibus. Então, tinha os dois. Então, em 2009 começou assim. 2009? Foi 2009. Então, fundou assim, né? 3 pessoas e com essa tecnologia. Em 2015, 14, 15, que veio o teclado TICS.
O Adriano, ele conheceu uma pessoa com deficiência numa feira, Reatec, você conhece? Na Reatec. Foi lá, o Adriano com a tecnologia dele para cego pegar ônibus, e estava lá o Gleicinho com um teclado para pessoas com limitação motora. Ele tem paralisia cerebral, né? O Gleicinho tem paralisia cerebral, e ele fez ciências da computação, e ele usava uma ponteira, sabe? Sim, sim. Não sei como é que vocês chamam aí. Aquela ponteira, e ele fez a faculdade toda digitando assim com a ponteira. E esse projeto dele, se eu não me engano, foi o projeto de TCC dele, era um teclado combinatório para ele usar com as mãos. Ele tem uma incoordenação, mas ele conseguia bater nos botões e escrever. E aí eles conversaram lá, Gleicinho também é mineiro, só não é de Belo Horizonte, ele é de Itaúna. E aí o Adriano amou a ideia, amou a proposta, e o Adriano, ele é engenheiro, né? Então, engenheiro, você já viu, né, Mário? Sim. Eles olham as coisas e falam assim, nossa, mas podia melhorar. Podia, porque era um teclado. E aí eles conversaram, fizeram lá, estreitaram os laços, vamos dizer assim, e aí lançou o teclado Tix, que é esse teclado aqui. Ele continua sendo um teclado, mas agora ele também é mouse. E aí fizeram várias melhorias, vamos dizer assim, no sentido de deixar mais fácil, porque antes eram os botões que a pessoa tinha que ter força, porque o Gleicinho pensou nele, vamos dizer assim, em pessoas semelhantes a ele, então ele tinha força. Então parecia aqueles botõezinhos de videogame antigo, que tinha que dar uma... tem que ter um pouco de força, né, Mar? Agora, então, o Tix, ele é touch. Então, a pessoa não precisa de força. Então, ela encosta e ele fica selecionado. Continua combinatório. Então, por exemplo, aqui tem algumas letras, né? Então, eu quero a letra V. A pessoa encosta no rosa e depois na estrela. Sim, na verdade, se é que eu me lembro, a pessoa aciona e as luzes ficam alternando entre uma letra e outra. É isso? Tem dois jeitos de usar o Tix. Nesse, direto, então a pessoa mesmo vai. E esse que ele vai acendendo sozinho é um modo varredura. Então é quando a pessoa não consegue ir direto, ou com a mão, com o pé, tem gente que usa com o pé, com coto, também já teve gente usando. Então é uma pessoa também com uma limitação maior, então, né? Um motor maior. Então ela usa com um acionador externo. Provavelmente você viu com de piscada. Então a pessoa, né, dava uma piscadinha e selecionava a tecla. Isso. Entendi. Então foram todas essas melhorias. Então, além de teclado, ele virou mouse, touch, né, para a pessoa encostar e fazer a seleção. Aquelas funções de teclado, que não só as letras, então Ctrl, Enter, esses comandos também tem. E aí veio o modo varredura, por conta disso. Então, assim, a pessoa não consegue tocar no Tix. E aí? E aí ela usa com o acionador, igual você viu, que ele vai piscando e a pessoa pisca, ou, né, aperta um botão, alguma coisa assim. Então, isso foi, acho que em 2015 que lançou o Tix. Lançou uma versão bonitona, assim, né? Sim. E aí, em 2019, trocou o nome da empresa, porque era geral. E aí, junto, então você falou desse ponto, né? Eu vi na varredura, que vai acendendo. Sim. Surgiu esses casos, né? Então, a pessoa tem possibilidade de usar, quer usar, mas não consegue. E aí veio um detector de piscadas, que chamava Blinks, que hoje a gente consegue configurar o Colibri para ser só um detector de piscadas. Então as coisas foram, né, evoluindo. Outra coisa que surgiu foi a questão da pessoa já
ter que estar alfabetizada. Então, muito professor falava assim, muito legal, as crianças adoram, mas é só para a pessoa alfabetizada. Mas, não. Então, surgiu, na época, era um programa para computador que as escolas, os profissionais, na verdade, conseguiam fazer atividades. Então, ao invés da pessoa, né, escrever, fazer o que for, ela selecionava, apertava uma tecla para selecionar uma resposta. Então, às vezes não, muitos alunos com paralisia cerebral que não escreviam, né, por causa da questão motora, começaram a usar o TICS com esse programa, que chamava Simplix, na época, para fazer atividades pedagógicas, e aí fazia também terapia, porque era uma forma, né, dele conseguir expressar aquilo que ele estava aprendendo. Porque ele não, né, conseguia escrever, e às vezes também não conseguia falar. Sim. Então tinha essa parte das atividades e uma parte de comunicação alternativa. Funcionava da mesma forma. A pessoa ia lá, selecionava uma tecla do TICS, aí ela falava que, sei lá, estava feliz, estava triste, não entendeu, alguma coisa assim. Então, surgiu esse programinha para computador, inicialmente. E aí tudo vai melhorando, né, Mário? Sim. É a expectativa. Então, hoje, esse programinha que era só para computador, tem uma versão de aplicativo, chama Expressia. Então, e dá para usar com ou sem o TICS. Olha. Então, tem parte de comunicação alternativa, tem a parte das atividades, e a pessoa pode usar da forma que a pessoa precisar. Então, quem toca direto na tela, usa no tablet celular, porque ela vai lá, seleciona o que ela, né, deseja comunicar, ou a atividade ali que alguém preparou para ela. As pessoas que precisam do TICS, usa com o TICS. As pessoas que usam com Colibri, né, precisam do Colibri, usa com Colibri. A pessoa que só pisca, usa com detector de piscada. Então, e tá melhor, assim. Porque computador também, que é a questão, né, de mobilidade. Então, nas escolas, mas para comunicar ele tem que andar com o computador. Então, agora, o Expressa está na palma da mão. Porque, né, celular e tablet, mas realmente é mais fácil de sair na rua, de ir pro recreio, né? Às vezes em casa, né? Vai pra terapia, vai pra uma festa junina, vai pra festa, sei lá, pra vida, né? Vai pra vida. Sim. Vai na padaria e quer lá pedir o pão de queijo dele, tá lá na mão. Então foi melhorando. Termina este bloco. Na sequência, a terceira parte. Se gostou do vídeo até aqui, deixe o like, comentem se caso houver dúvidas ou sugestões, ative o sininho para receber novas notificações, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos.